Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Boa tarde aos internautas, ao Pedro Igor, que nos assessora. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembrando que já este programa estará nas nossas plataformas digitais. E hoje, 31 de julho, o programa será apresentado por mim, Edleia Melo. E nessa edição nós vamos apresentar as seguintes manchetes. Servidores alertam parlamentares. Quem vota contra trabalhador não volta. 5 motivos para dizer não à reforma administrativa, a PEC 32, a chamada PEC da morte. A PEC da desconstrução do serviço público. Prefeitura Municipal de Quixeramobim publica edital de processo de seleção simplificado para contratação de pessoal para prazo determinado. Quem vota contra trabalhador não volta é um alerta de Sandro César, presidente da CNTS-S e da CUT Rio de Janeiro, e se destina a quem está pensando em aprovar a PEC 32. Campanha contra a reforma trabalhista tirou voto de centenas de deputados em todo o país, diz não à PEC 32. O serviço público está sob ataque desde o golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. O governo de Jair Bolsonaro, ex-PSL, não repõe o quadro quando os servidores se aposentam. Não investe em equipamentos como computadores novos, em locais de atendimento público como as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Nem tampouco faz concurso público. Não contente com a perversidade que prejudica o povo, o país e os servidores, o governo promove um intenso desmonte das estatais e órgãos públicos para privatizar a preço de banana. Paralelamente aos ataques, o marketing bolsonarista espalha na sociedade sua narrativa de culpar os servidores para facilitar a aprovação da privatização. O que eles não dizem é que tudo isso tem objetivos claros: enfraquecer o Estado, beneficiar os grandes empresários e convencer a população de que os serviços que ela tem acesso e tanto necessita não têm valor. A reação a esses ataques exige organização e união, afirma Sandro César, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. E isso vai se concretizar no Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público, que aconteceu essa semana, quinta e sexta-feira, nos dias 29 e 30. Trata-se de uma ampla mobilização da CUT, ao lado das demais centrais sindicais, que reunirá servidores federais, estaduais e municipais. No evento virtual, o Fórum das Centrais Sindicais apresentou uma proposta de enfrentamento. É a greve nacional dos servidores no dia 18 de agosto. Impedir o avanço no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição, a PEC número 32, da reforma administrativa, é urgente, diz o dirigente. De acordo com ele, a expectativa é de que o encontro defina as diretrizes da grande campanha nacional que se espalhará pelo país como forma de pressão nos parlamentares. O recado aos deputados e deputadas será dado em suas bases. Seu voto em relação à PEC 32 pode significar a perda do mandato nas próximas eleições. No Rio de Janeiro, sabemos que 70% dos que votaram a favor da reforma trabalhista não foram reeleitos. As eleições são ano que vem e temos como fazer muita pressão, afirma o presidente da CNTS-S e da CUT Rio. Quem vota contra o trabalhador não vota, diz Sandro César, lembrando o slogan criado pela CUT na tramitação da reforma trabalhista. O relator da reforma, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, foi um dos que não conseguiram se reeleger. A CNTS-S CUT promete jogar peso para mobilizar os 2.500.000 trabalhadores e trabalhadoras
representados pela entidade em todo o país nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Confrontar as mentiras do governo na defesa da reforma administrativa é uma das linhas a serem adotadas, explica Sandro. E as informações falsas são muitas. Vamos aqui conferir algumas das mentiras. A maior parte dos servidores não recebe super salários. Em 2018, metade dos funcionários públicos ganhava até 3 salários mínimos e apenas 3% ganhavam mais do que 20 salários. O Brasil não tem servidores demais. De cerca de 210 milhões de brasileiros, apenas 5,1% são funcionários públicos, número abaixo de países como a Alemanha, a França e os Estados Unidos. A PEC 32 não acabará com super salários. Militares, juízes e integrantes do Ministério Público não serão afetados pela reforma. O Estado brasileiro também não gasta demais com os servidores. Na verdade, esse percentual, aliás, se mantém estável. Em 2001, representava 4,8% do PIB e em 2019, 4,4%. O fim da estabilidade não vai melhorar a qualidade dos serviços. O que o fim da estabilidade acarretará será a redução do controle sobre os governantes, que estarão livres para demitir os que apontarem seus desmandos, como corrupção. Para levar essas informações à população, as entidades sindicais se preparam para buscar diálogo, especialmente nos redutos dos parlamentares. Estamos definindo a estratégia, mas devemos indicar para os sindicatos a necessidade de produção de materiais para sensibilizar a base desses deputados e deputadas que estão favoráveis à reforma administrativa, para que mudem de ideia. No Rio de Janeiro, o Sindisaúde vai lançar uma campanha contra a reforma administrativa com carro de som circulando nas áreas desses parlamentares. Vamos gritar em alto e bom som. PEC 32 não. Reforma Sandro César. Para acompanhar as ações contra a reforma administrativa e informações sobre o Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público, a gente precisa acessar a PEC 32, diga não à reforma administrativa. Então, aqui, reforçando o que acabamos de ler, a FETANCE, ela lançou 5 motivos para dizer não à reforma administrativa. Nós sabemos que a CUT, que a FETANCE, que as confederações, que os sindicatos, eles compõem a base do movimento sindical que defende os interesses dos servidores, né? Dos trabalhadores, da classe trabalhadora como um todo. Então, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que é servidor, você que é servidora, seus familiares que dependem do serviço público, assim como a população do país, né? Vamos dizer assim, a classe trabalhadora, seus familiares que precisam do serviço público, vamos ficar atento a essa reforma administrativa e vamos ver o que realmente está por trás disso. A gente que faz parte do movimento sindical, que nós sabemos que tem as entidades que estão por trás, né, que acompanha, que defende, que denuncia, que usa os seus canais de comunicação para alertar, né, a classe trabalhadora como um todo de que essa reforma ela não é boa para a classe trabalhadora. Então, aqui a federação, ela publicou esses 5 motivos para a gente lutar contra a PEC 32. E o que é que coloca nessa matéria? A reforma administrativa de Bolsonaro e Paulo Guedes é um dos mais graves ataques aos serviços públicos do país. Através da proposta de emenda constitucional a 32, a PEC 32, o governo quer eliminar as obrigações sociais do Estado, transformando direitos em mercadoria. Para isso, propõe reduzir ainda mais o número de servidores,
aumentar os cargos de indicação política e várias outras medidas para acabar com o serviço público. A PEC não retira privilégios, ela apenas retira os direitos e o acesso aos serviços públicos. O governo mente ao dizer que a reforma administrativa vai acabar com os privilégios. Os verdadeiros privilegiados são a minoria da população e não é diferente nos serviços públicos. Todos esses privilegiados, assim como os militares, estão excluídos da reforma. Então, nós vamos ver aqui os 5 motivos. O primeiro, serviços públicos serão tratados como mercadoria. O principal objetivo da reforma administrativa é que o Estado fique desobrigado a oferecer serviços públicos, transformando direitos em mercadorias. É a porta da entrada para o fim do SUS, das universidades e escolas públicas e de um conjunto de programas e serviços que atendem a população mais carente. O governo quer transferir o dinheiro público para o setor privado, ampliando iniciativas que já existem, como a administração da saúde por organizações sociais, ou até mesmo a contratação de vagas em creches particulares. Com isso, a qualidade piora. Aumentam a corrupção e os desvios de verbas e reduzem as já poucas vagas de atendimento à população. Outros serviços que hoje são feitos pelo serviço público também vão deixar de existir, tais como fomento à cultura, atendimento às populações vulneráveis, atendimento à criança e adolescente, atenção ao idoso, serviços de clima e tempo, pesquisas, controle de epidemias, entre outras. Muitas dessas atividades são invisíveis e só são percebidas como essenciais quando deixam de existir. Segundo, a PEC 32 põe fim à estabilidade do servidor, prejudicando a continuidade dos serviços públicos. A PEC 32 vai extinguir o regime jurídico único, decretar o fim do concurso público como regra e acabar com a estabilidade dos servidores em quase todos os vínculos. Sem a estabilidade, os servidores podem ser demitidos para diminuição de despesa de pessoal ou qualquer outra arbitrariedade do governante de plantão, sem precisar de justa causa. A PEC altera também as regras de demissão via processo administrativo, facilitando as demissões arbitrárias e perseguições políticas. A administração pública ficará ainda mais sujeita à pessoalidade, ao abuso de autoridade e às rachadinhas de políticos e chefes. Com a reforma, a estabilidade e o regime jurídico único serão substituídos por vínculos precários, ocasionando redução salarial, interrupção de serviços e transformando o Estado em um verdadeiro cabide de emprego para indicações políticas. A estabilidade não é um privilégio, ela protege o trabalhador de perseguições políticas e garante a continuidade dos serviços públicos. Sem a estabilidade com a privatização, não há certeza de que as escolas continuarão funcionando no ano seguinte ou que postos de saúde estejam abertos. A reforma administrativa amplia a privatização. A União e os entes federativos vão poder firmar instrumentos de cooperação com o setor privado para executar serviços públicos, compartilhando estrutura física e utilizando recursos humanos particulares. Na reforma administrativa, esses instrumentos de cooperação são, na verdade, instrumentos de privatização. Esse modelo amplia o que ocorre com as organizações sociais, cuja experiência na administração pública se mostrou um meio de institucionalizar da corrupção. A PEC 32 aumenta a precarização, o desmonte do serviço público e a corrupção. A reforma administrativa vai mudar a forma de contratação dos trabalhadores, aumentando a precarização, favorecendo as indicações políticas e a corrupção. Isso porque os agentes públicos estão submetidos a leis que protegem contra abusos, contra o mau uso do dinheiro público e outras situações. Ao mudar as contratações, as entidades estarão dispensadas de se submeterem às legislações específicas, dificultando ainda mais a transparência e a fiscalização de órgãos de controle.
o que só favorece a ampliação dos cargos de corrupção. Além disso, muitos trabalhadores terão que se submeter aos abusos e desvios que possam ocorrer, por conveniência ou medo de perder o emprego. A reforma administrativa dará poderes excessivos ao presidente, abrindo um perigoso precedente antidemocrático. A PEC 32 representa também uma investida autoritária do Executivo. Se for aprovada, vai colocar em risco o emprego de muitos trabalhadores, com o fechamento de diversos serviços com apenas uma canetada. Então, nós sabemos que os deputadas, preparam golpe no seu direito. E a gente precisa estar sempre lembrando o que é que tem nessa reforma. A gente sabe, já disse em outros programas, e usamos esse espaço para reforçar cada vez mais, para chamar a atenção, que na verdade o que tem nessa reforma é o fim do SUS, privilégios da alta cúpula do Estado mantido, piora no atendimento à população, fim da escola pública, aumento do desemprego, acaba com a vacinação pública e gratuita, fim dos concursos, volta do apadrinhamento, aumento da desigualdade social e facilita a corrupção e as mamatas, além de mais desmatamento, secas, queimadas e matança dos animais. Então, assim, é uma reforma que, na verdade, vem para desconstruir, não vem para melhorar, vem para piorar e muito a vida de quem mais precisa do serviço público. Vamos ficar de olho e vamos ver quem são os deputados, as deputadas que nós votamos e que estão a favor da reforma. E vamos sempre dizer, quem está a favor da reforma administrativa, quem está a favor da PEC 32, pode ser um vereador, pode ser um prefeito, um deputado, qualquer político que ele esteja a favor dessa nefasta reforma, ela está contra você, trabalhador, está contra você, trabalhadora. E nós vamos ter que repudiar e dizer não a eles e a essa PEC, chamada PEC da morte. Foi publicado no dia 28 de julho o edital 001/2021, que é o edital do processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por prazo determinado aqui em Quixeramobim. Então, é um edital que está destinado ao pessoal do ensino fundamental, onde cria mais de 680 vagas, que vai desde auxiliar de serviço, zelador noturno, diurno, mensageiro, podador, operador de máquina, coveiro, bombeiro, calceteiro, marceneiro. E as inscrições já começam de 2 a 5 na próxima semana. Aliás, de 2 a 4 de agosto. E 5 e 6 já será a avaliação do currículo e a prova oral acontecerá de 9 a 10 de agosto. O resultado preliminar será no dia 11 de agosto, o período para recurso no dia 12, o julgamento do recurso no dia 13 e o resultado final no dia 16 de agosto. As pessoas interessadas, para ter o edital na íntegra, é só acessar a página da prefeitura. Na reunião com a direção do sindicato e o prefeito, ele realmente colocou que o edital de nível fundamental seria publicado no final de julho, e realmente foi, e para os cargos de nível médio e nível superior será no próximo mês, o mês de agosto. Semana passada, a direção do sindicato teve uma reunião com o prefeito
onde a pauta principal seria a reposição da inflação de 4,52 para todos os servidores, servidores ativos e servidores inativos. E a gente sempre lembra que não é reajuste, é uma reposição salarial, é uma reposição da inflação, né, que é um direito constitucional do servidor público, e ele tem como objetivo corrigir monetariamente os vencimentos, evitando a corrosão do valor de compra pela inflação. Além disso, de acordo com os pareceres jurídicos que foram elaborados pelas entidades representativas no ramo dos servidores municipais, a Lei Federal Complementar 173, que em maio do ano passado ela vetou ganhos reais de salários até dezembro de 2021, não impede essa reposição. Temos a Constituição, que diz que a reposição anual das perdas inflacionárias sobre os salários não configura um reajuste e, portanto, não se enquadra nas imposições da referida lei. Destacamos que esse percentual de 4,52% se refere apenas a esse ano de 2021. E nós sabemos que essa reposição deveria acontecer todos os anos. Aqui em Quixeramobim, nós estamos, os aposentados e pensionistas, há 5 anos sem essa reposição. Pessoal da ativa, que ganha acima do salário mínimo, está com mais de 10 anos. E nessa reunião com o prefeito, ele solicitou uma outra audiência, inclusive uma data definida por ele, no dia 12 de agosto, para falar sobre esse ponto. Nós sabemos que tem outros assuntos que vão surgindo, mas que o ponto principal para a próxima reunião que foi marcada, definida, inclusive pelo prefeito, seria no dia 12, para ele apresentar um levantamento onde seria visto a questão do impacto, que nós sabemos que não é muito. Nós sabemos que 4,52 não é muito, aliás, é muito pouco, mas nós sabemos que é um direito dos servidores, nós sabemos que existem recursos disponíveis para isso e que existe também toda uma base legal que ampara. Tivemos também uma reunião essa semana com representantes do QUIPREV, o presidente do QUIPREV esteve nessa reunião, o Castro, e nós tínhamos solicitado um levantamento do valor do pessoal, dos aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, só para a gente, enquanto conselheiro, enquanto representante do Sindicato dos Servidores, tomar conhecimento desse impacto. Ele nos apresentou que apenas 250 aposentados e pensionistas, 250, 270, seriam beneficiados com essa reposição de 4,52% e que a folha impactaria apenas em R$20 mil. Então, nós sabemos que isso é muito pouco, mas que se chegar no bolso do nosso aposentado, do nosso pensionista, vai representar muito diante da carestia que nós estamos vivendo, diante de toda essa realidade cara que a gente está enfrentando. Nós sabemos que é necessário e que nós sabemos também que é possível, mas estamos todos esperando pela essa reunião do dia 12 e nós temos esperança, que realmente essa reposição inflacionária vai acontecer. É necessário, é urgente, é legal e graças, nós temos também recursos disponíveis, o município tem recursos disponíveis para isso. Vamos aguardar a reunião do dia 12 e vamos torcer para que realmente o prefeito realize essa reposição. No dia 26 de julho, o presidente do sindicato, professor Valires, enviou um ofício ao procurador-geral do município, doutor Carlos Monteiro,
onde o assunto era a ampliação para 40 horas semanais da carga horária do professor efetivo integrante do grupo ocupacional do magistério. Nós sabemos, né, que essa bandeira ela é antiga, desde 2008 que a gente luta para que os prefeitos efetivem a ampliação dos professores, né? Já passou pelo Edmilson Júnior, já passou pelo Cirilo Pimenta, já passou pelo Clé Pavone, estamos no Cirilo de novo, e a nossa pauta permanece. É uma pauta antiga, onde, na verdade, é uma necessidade, porque o município está em débito com os servidores, está existindo aqui um contrassenso muito grande, porque o dinheiro, desde 2008, do pessoal, dos professores e professoras que têm ampliação, está indo para o QUIPREV, e nós sabemos que a legislação que rege o QUIPREV não ampara, né? Na hora de se aposentar, o QUIPREV não vai aposentar o pessoal ampliado, porque a ampliação é serviço prestado, pela legislação só ampara quem é efetivo, e esse dinheiro que deveria ir para o INSS não está indo. Então, assim, na verdade, é uma necessidade de regularizar essa situação. E nós sabemos que a grande maioria dos professores que já estão ampliados, né, já estão trabalhando, isso aí não vai onerar a folha de pagamento. Então, na verdade, é só o prefeito enviar um projeto de lei para a Câmara, a exemplo de tantos municípios cearenses já fizeram isso, Quixadá já fez, Senador, Maranguape, Sobral fez recentemente, o próprio estado do Ceará também já regularizou, né, a situação do professor com ampliação. Então, é só essa questão de regularizar, porque em termos de dinheiro não vai onerar, né, como eu disse. E aí é uma bandeira, é uma luta do sindicato, é uma luta dos professores, das professoras, e que seria um marco, vamos dizer assim, né, um marco no mandato de qualquer prefeito que fizer isso, porque regulariza uma situação e aí melhora nessa questão assim do serviço público, porque são pessoas que vão ficar, né, sem aquela rotatividade, e que para os servidores beneficiados e seus familiares seria assim um grande ganho. A gente espera que nesse mandato o prefeito ele realize esse ato a favor dos nossos professores e das nossas professoras. E a campanha solidária 2021, Doe, a fome não espera, você pode ajudar, continua. Então essa campanha teve como iniciativa, né, do sindicato, onde nós solicitamos aos servidores públicos municipais a doação de no mínimo R$5 para uma compra de cestas básicas destinada às pessoas que mais precisam. Essa doação ela pode ser efetivada pelo Pix raimundaro813@gmail.com, agência 2843, e a conta é 29.910, dígito 4. Repetindo, Pix raimundaro813@gmail.com, agência 2843, a conta é 29.910, dígito 4. Na Caixa Econômica. E lembramos que o pagamento dos servidores da Secretaria da Educação, né, está sendo efetivado hoje, juntamente com a primeira parcela do 10º. E no dia 3, segundo o pessoal do QUIPREV, será efetuado o pagamento do mês de julho para os aposentados e pensionistas. E lembrando aos servidores filiados que a sede funcionará a partir de segunda-feira, dia 2, de 7h30 às 14 horas, né?
Isso com atendimento agendado, né, devido ainda ao período da pandemia. Mas você pode solicitar guias para consultas e exames médicos ou qualquer outra informação, denúncias, através do WhatsApp 88 99723 3133, 88 99723 3133. E com essa informação, a gente conclui mais um programa Sindicato em Destaque, já agradecendo a vocês pela audiência e já convidando também para nos assistir no próximo sábado. Um abraço e até lá.